paz do Senhor, queridos, aqui Pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estúdio mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje um pouco em cima da hora, porque foi uma semana muito ocupada, muita atividade, mas graças a Deus, no momento final, ainda chegamos para compartilhar com vocês a doce e poderosa Palavra de Deus. Antes, deixa eu compartilhar com vocês que nós tivemos este mês 10.578 visualizações, 179 comentários, 1.400 likes, 290 novos inscritos. Durante o mês de março, quase 1.000 inscritos. Glória a Deus por isso. Eu espero continuar contando com todos vocês para juntos engrandecermos o nome de Jesus e divulgarmos a palavra do Senhor. Obrigado a todos. E agora vamos ao estudo. Lição 13. O poder de Deus na missão da igreja. Introdução. A lição de hoje trata da imprescindível e indispensável presença do Espírito Santo na igreja, tendo em vista a elevada missão de representar o nome do Senhor e pregar sua palavra, somos desafiados a confiar na provisão do Espírito. Seria impossível cumprir a grande comissão sem o Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Sem o Espírito Santo, o testemunho da igreja se torna ineficaz. O homem natural está espiritualmente morto em delitos e pecados, e a sua grande necessidade é a vivificação do seu espírito. O morto não pode fazer absolutamente nada por si mesmo. Conforme disse Paulo, essa obra procede essencialmente do Espírito Santo de Deus no espírito homem. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aos Efésios 2, 5 e 6. Paulo sabia que a sua participação no grande projeto da salvação era mínima. Tudo, de fato, dependeria de Deus. Ele escreveu: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, segundo aos Coríntios 3, 5 e 6. O milagre do novo nascimento é a vivificação do Espírito. Além disso, o Espírito Santo foi enviado também para revestir o Filho de Deus. E isto não é uma opção, mas uma necessidade, porque sem o Espírito Santo a igreja perde a sua posição de agência de Deus na terra e se torna apenas numa comunidade religiosa de pouquíssima importância espiritual. O grande desafio da igreja é redescobrir em cada geração a fonte inesgotável de renovação e de poder espiritual que opera através do Espírito Santo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. Ponto de número 1. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. O ensino revelado nos escritos de Lucas. Os escritos de Lucas deram grande importância ao ministério do Espírito Santo. Começando pelo Evangelho, podemos assinalar as seguintes passagens sobre o Espírito Santo. Na vida de João Batista, em Lucas, capítulo 1, verso 15. Na concepção milagrosa de Jesus, registrado por Lucas no capítulo 1, verso 35. Na vida de Isabel, Lucas 1, 41. Na vida de Zacarias, Lucas 1, 67. Na vida de Simeão, Lucas 2, 27. O Espírito Santo também foi destacado no ministério de Cristo. Lucas escreveu: ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo, Lucas 3,16. O Espírito Santo desce sobre Jesus no batismo em forma corpórea como uma pomba, Lucas 3, 21 e 22. Jesus, cheio do Espírito Santo, enfrenta o diabo, Lucas 4, 1 e 2. Jesus volta para a Galileia pela virtude do Espírito Santo, Lucas 4, 14. Jesus, cheio do Espírito Santo, prega na sinagoga de Nazaré, Lucas 4, 18.
A virtude ou o poder do Senhor estava com ele para curar, numa referência ao Espírito Santo, Lucas 5,17. O poder de Deus saía, emanava de Cristo e curava a todos, Lucas 6,16 e Lucas 8,46. Jesus dá poder aos seus discípulos para pisar toda a força do inimigo, Lucas 10,19. Jesus incentiva os seus discípulos a pedirem o Espírito Santo, Lucas 11,14. Jesus expulsa demônios pelo dedo de Deus, numa referência ao Espírito Santo, Lucas 11,20. Jesus adverte sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, Lucas 12,10. Jesus promete a assistência do Espírito nas perseguições, Lucas 12, verso 11 e 12. Jesus promete enviar a promessa do Pai e ordena aos seus discípulos que fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, Lucas 24, 50. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, Lucas 24, 49. Por fim, Lucas termina o seu evangelho e inicia o livro de Atos, dando a mesma ênfase, a mesma ordem e a mesma promessa de Cristo aos discípulos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, verso 4 e 5. A partir dessa passagem, todo o livro de Atos será escrito sob a ótica de um observador que ficou tremendamente impressionado com a obra do Espírito Santo. Dessa forma, Lucas discorre em seus 2 tratados sobre a importância do Espírito Santo na vida e no ministério tanto de Cristo quanto da Igreja. O enchimento do Espírito como experiência necessária. De acordo com Lucas, o Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo, Lucas 3, 21 e 22. Fez a obra de Deus no poder do Espírito Santo, Lucas 4, 18. E dependeu dele para exercer o seu ministério. Observando o exemplo do Senhor Jesus, aprendemos que não existem nem experiências, nem métodos, nem estratégias capazes de substituir o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, João 14, 16 e 18. Nas palavras de Jesus, o Espírito Santo é o outro Consolador que vem para substituí-lo, porque é exatamente igual a ele. Essa semelhança é tão perfeita que a vinda do Espírito Santo é, na mais profunda expressão da palavra, o retorno do próprio Cristo para a igreja. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus enviou o Espírito, mas Jesus vem espiritualmente a seus discípulos pelo Espírito. O Espírito Santo é o sucessor de Cristo, como também a sua presença. É Ele quem torna possível a real presença de Cristo na igreja. É Ele quem faz com que a pessoa de Cristo habite nos crentes de maneira que possam dizer como Paulo, Cristo vive em mim. Das 3 pessoas da divindade, o Espírito Santo é o menos conhecido e o menos compreendido. Entretanto, Ele é aquele que está intimamente envolvido em nossa conversão, em nosso novo nascimento, bem como no crescimento e no desenvolvimento da nossa vida espiritual. O conhecimento e o relacionamento íntimo com o Espírito Santo dão-nos poder, alegria e entusiasmo espiritual. Quando o negligenciamos, por ignorância ou por indiferença, atraímos para nós a pobreza espiritual. É de grande importância que tenhamos em mente o conceito bem claro de que o Espírito Santo é uma pessoa bendita e maravilhosa, cujo ministério opera continuamente a nosso favor. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Desde o dia de Pentecostes, estamos vivendo uma experiência concreta com o Espírito Santo. Naquele dia histórico, Deus inaugurou a era do Espírito e desde então os cristãos podem ser revestidos do poder do alto. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29.
Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36:27. Esses são alguns dos textos bíblicos do Antigo Testamento que falam da promessa do Pai. Após o Pentecostes, as promessas do Pai se transformaram em fatos vívidos e gloriosos. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. É uma pena que mesmo sabendo que a promessa do Pai já está disponível a todos há mais de 2000 anos, muitos ainda se acham desapercebidos e desprovidos do poder espiritual. A doutrina pentecostal clássica. O ensino do Novo Testamento é muito claro ao distinguir o batismo do Espírito Santo como uma obra distinta e subsequente à obra da salvação. A salvação e o batismo no Espírito são duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo Jesus. O fato de que Jesus ordenou aos discípulos que permanecessem em Jerusalém para serem revestidos de poder, deve nos lembrar que eles já tinham seus nomes escritos no céu, Lucas 10:20. Já tinham operado milagres e expulsado demônios. Eles eram salvos, mesmo assim precisavam receber o batismo no Espírito Santo. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. Isso confirma a doutrina pentecostal de que a bênção do batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Na experiência da salvação, o recém-convertido recebe a sua primeira vestimenta espiritual, o vestido da salvação e o manto da justiça de Cristo, conforme Isaías 61:10. No batismo com o Espírito Santo, o crente já salvo recebe a sua segunda vestimenta, o poder do alto. Ele é revestido, ou seja, é dotado de capacidade espiritual para o serviço do Senhor. O batismo do Espírito Santo é sempre caracterizado pelo enchimento do Espírito Santo e pelo falar em línguas. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10:44-46. Lucas registrou a presença das línguas estranhas no momento do derramamento do Espírito Santo em pelo menos 3 ocasiões distintas. Atos 2:4, Atos 10:44-46, Atos 19:6. Noutros momentos, as línguas estão subentendidas, como no caso registrado em Atos 8:14-25, onde o próprio Simão, o mágico, podia entender objetivamente que algo de Deus estava sendo derramado na vida dos novos convertidos, como lemos. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ele tinha visto e ouvido algo bem claro, audível, então ele sabia que um grande milagre estava acontecendo quando os apóstolos impunham as mãos. Nós cremos que lá estavam as línguas estranhas. E a Bíblia diz que quando Paulo recebeu a visita de Ananias ali na rua direita, nós sabemos ali que não está escrito objetivamente que Paulo falou em línguas, mas vemos claramente que o apóstolo depois declara: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. 1 Coríntios 14:18. Ali diz que Ananias orou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Então a pergunta é esta: onde Paulo começou a falar em línguas? Creemos que foi naquele momento em que ele foi cheio do Espírito Santo pela primeira vez, ali na cidade de Damasco, na rua direita, na casa de Judas. Nós lemos: e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado.
Acreditamos que naquele dia Paulo começou a falar em línguas e nunca mais parou. Ponto de número 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Atos 4:43 registra: e os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aqui estão homens fracos e amedrontados que se tornaram poderosos e destemidos pregadores. De acordo com as palavras do Senhor, o principal propósito do batismo seria tornar os seus discípulos em testemunhas de suas palavras e de suas obras. Testemunhas espiritualmente capazes de influenciar o mundo com uma pregação vibrante do Evangelho. Foi esta maravilhosa experiência que transformou Pedro de um homem vacilante num poderoso pregador, capaz de testemunhar de Cristo ousadamente perante as autoridades. Quando os apóstolos se encontravam perante o Sinédrio, nós lemos: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:19 e 20. Somente uma grande experiência espiritual como o batismo com o Espírito Santo poderia ter transformado a vida de Pedro, de João e dos demais discípulos. Quando estes entraram no cenáculo, estavam todos com medo e cheios de dúvidas. Quando saíram de lá, estavam determinados e dispostos a anunciar a salvação de Cristo, a qualquer custo, até os confins da terra. Então nós lemos que os apóstolos caminhavam sob o poder do Espírito Santo. Pessoas simples, capacitadas pelo Espírito. Na antiga aliança, os reis, profetas e sacerdotes eram privilegiados com uma unção especial de Deus. Na nova aliança, porém, já não vemos classes privilegiadas. Ao contrário, vemos homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, escravos, apóstolos e pessoas comuns, todos reunidos no cenáculo, aguardando a promessa do Pai. Todos que permaneceram ali até o raiar do dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo sobre essas pessoas simples também se repetiu na casa de Cornélio e também em Samaria e também em Éfeso. Ananias, Estevão, Felipe e muitos outros eram irmãos simples, desconhecidos, que se tornaram grandes protagonistas nas mãos do Espírito Santo, capacitando a igreja. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5:14. Todos são concordes em dizer que o crescimento vertiginoso da igreja do primeiro século se deu especialmente por causa da poderosa ação do Espírito Santo. A comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e a admiração das pessoas a cada dia. A Bíblia diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47. A igreja atual precisa saber que nada substitui o poder de Deus. Nem belas orquestras, nem belos templos, nem cultura refinada ou eloquência dos pregadores. Nada pode substituir o Espírito Santo na vida da igreja e na vida dos crentes. Todos os crentes precisam buscar o Espírito Santo. Talvez alguém pergunte: como devo buscar o Espírito Santo? Não existe nenhuma regra fixa para buscar o Espírito Santo. Porém, Deus nos deu algumas importantes recomendações que não devem ser ignoradas quando formos buscar o Espírito Santo. Primeiro, Deus promete derramar o Espírito Santo sobre o sedento, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Jesus disse lá no último dia daquela grande festa: quem tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus! Nós sabemos então que Jesus aconselha, Jesus estimula que todos tenham sede para poder beber dessa água. Também Jesus disse que devemos pedir o Espírito Santo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11:13. Terceiro, Pedro disse que devemos estar disposto a obedecê-lo. E nós somos testemunhas acerca destas palavras
nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem, Atos 5,32. Paulo diz que também devemos recebê-lo pela fé, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, Gálatas 3,14. Ponto de número 3, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. O envio missionário. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. João 20, 21 a 23. Antes de ascender ao céu, o Senhor Jesus Cristo constituiu a sua igreja como a sua legítima agência na terra, a fim de cumprir a grande comissão de evangelizar o mundo. O modelo da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos serve de exemplo em seu incansável amor em buscar os perdidos. É necessário que cada crente se disponha individualmente ao trabalho da evangelização. Evangelizar envolve um bom testemunho e uma boa mensagem. É impossível fazermos uma boa evangelização sem o devido testemunho de uma vida transformada. Porque antes de ler a Bíblia, o mundo lê a nossa vida. É claro que não somos perfeitos, mas obviamente temos que ser honestos e transparentes o suficiente para que todos saibam que nós de fato amamos o Senhor Jesus. Nós, pentecostais, contamos com a manifestação dos dons espirituais e acreditamos na atualidade dos milagres. Proclamamos uma salvação grandiosa que não pode ser ignorada e que é capaz de alcançar o pior dos pecadores, visto que é o próprio Deus quem testifica dela. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, aos Hebreus 2, 3 e 4. À medida em que nos enchemos do Espírito Santo, as pessoas percebem e são tocadas pelo poder de Deus. O Espírito Santo age soberanamente no âmbito da obra missionária. É Ele quem escolhe e envia seus obreiros. É Ele quem sustenta e supre as necessidades de todos que são enviados. A vantagem de viver na dependência de Deus é que Ele coopera conosco durante todo o serviço da evangelização. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, 20. A estratégia missionária. Chamamos de missões o trabalho da evangelização que é feito além das fronteiras de nossa cidade, de nosso estado ou de nossa nação. Missão transcultural diz respeito especificamente à evangelização de povos de outras línguas, raças e culturas. Para se tornar um missionário ou missionária, o irmão ou a irmã deve ter um chamado específico do Senhor e se preparar para isto. Lucas, o médico amado, fez uma belíssima narrativa sobre o início do trabalho missionário de Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 13. Ele começa no versículo de número 1, dizendo, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, de 1 a 4. Observe os seguintes destaques. Primeiro, estes homens eram líderes de elevada espiritualidade. Eram profetas e doutores da igreja primitiva. Segundo, eles se dedicavam à oração contínua e ao jejum. Terceiro, eles deram prioridade ao Espírito Santo em suas reuniões. Quarto, eles esperaram até que o Espírito Santo falasse. E, finalmente, Lucas registra estes enviados pelo Espírito Santo.
A igreja não envia missionários, ela apenas despede-os. Quem envia é o Espírito Santo. O fracasso de muitos trabalhos missionários é que eles foram organizados e elaborados apenas pela igreja. O fracasso de muitos missionários é que eles não foram enviados por Deus. Então temos que seguir esse padrão, essa ordem sempre. Vamos para a conclusão de nossa lição. Vimos nessa lição que tanto a igreja quanto os crentes individualmente, ambos precisam do Espírito Santo. Não dá para tentar fazer a obra do Espírito Santo. Do contrário, não podemos dizer que a obra é dele. Se não buscarmos o Espírito Santo, nossas pregações serão inócuas no que tange a obra do novo nascimento e adoção de filhos. Ao invés de convertidos, faremos prosélitos. Ao invés de filhos, geraremos pessoas religiosas sem o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, está na hora de encararmos a necessidade de levantarmos na igreja uma nova frente de trabalho, a fim de trazer nossos irmãos para os princípios divinos do Pentecostes. Em segundo lugar, temos que retornar ao desejo sincero de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, temos que voltar à prática da atitude, da singeleza de coração. Nada substitui o altar da consagração e do quebrantamento em nossas vidas. Já faz muito tempo que nos tornamos sofisticados demais para dobrar joelhos, para chorar na presença de Deus, porém erramos em pensar que nós somos a solução para os problemas da igreja, quando de fato não somos. Em quarto lugar, precisamos renovar o propósito de viver uma vida de oração persistente e perseverante. Ainda que os tempos modernos tenham mudado radicalmente os comportamentos, a vida espiritual não mudou. E, finalmente, em quinto lugar, precisamos abandonar de uma vez por todas os planos de vivermos fechados hermeticamente em nossos ninhos tecnológicos, alheios às realidades da dor e do sofrimento do mundo, e nos voltarmos outra vez para o plano original de Deus, que consiste em buscar e salvar o perdido. Para isto, Ele nos tem dado o seu Espírito. Deus está à procura de pessoas que querem ser cheias do poder de Deus para servir, para amar, para resgatar e para edificar os que não são alcançados ainda. Você está disposto a ser essa pessoa? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Louvamos a Deus por esse trimestre e que o Senhor possa estar com todos, hoje e sempre. Amém.